Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, o que pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Eu quero tomar essa declaração de Tiago e, a partir dela, desenvolver uma pergunta, ou na verdade, a preparação para uma resposta a uma pergunta importante. Pergunta que eu quero estabelecer como tema da minha mensagem hoje. Por que orar? A pergunta no início. Por quê? Por que oração é tão importante e necessária? E acredito que para a gente poder responder isso, nós precisamos de uma visão panorâmica, abrangente, maior. E precisamos olhar ao longo das Escrituras qual é o propósito de Deus desde o início com o homem em relação à terra. Alguém disse com muita propriedade que para entender o propósito você tem que voltar no início. Quando questionaram Jesus a respeito de divórcio e casamento, Jesus disse: nunca lestes que desde o princípio Deus os fez homem e mulher, e disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, os dois terão a sua carne. Jesus vai lá no primeiro casal para estabelecer o padrão e o propósito de Deus para o casamento. Porque voltar à origem muitas vezes nos ajuda a entender o propósito. E quando falamos a respeito disso, quando você olha para a criação, lá em Gênesis, no capítulo 1, qual foi a declaração de Deus a respeito do homem? Ele diz em Gênesis 1, 26, Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Deus depois, o verso 27 diz assim: Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O verso 28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Aqui ele está falando da terra. Daí ele diz: tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Como é que a Bíblia se refere a esse mesmo episódio? No Salmo 8, dos versos 4 a 8, a Bíblia diz: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Aí ele afirma nos versos 7 e 8: ovelhas, bois, todos, também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Deus não estava dando domínio só sobre os animais, sobre toda a terra, sobre toda a criação, sobre tudo que Deus fez. O homem é chamado de a coroa da criação, não apenas porque é feito no final, mas a Bíblia diz: Deus o coroa de glória e de honra. Ele foi feito um pouco menor do que Deus, a imagem e semelhança de Deus. E aí Deus diz: tudo isso que eu criei, estou entregando a você. Você sujeita, você governa. Eu diria que a razão pela qual eu e você precisamos orar é uma questão de legalidade. Eu diria que é uma questão de jurisdição. Deus, ao criar o ser humano, diz: toda a terra criada está entregue ao seu governo e à sua autoridade. Você manda nisso aqui. E basicamente o próprio Deus que empoderou o homem para governar sobre a terra diz: para que eu possa agir, eu não passo por cima da autoridade que eu lhe concedi. Você precisa me solicitar formalmente para que eu possa interferir. O Salmo 115, 16 resume isso dizendo: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a deu aos filhos dos homens. Por que é que Jesus nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus? Porque na jurisdição dele, a vontade dele se estabelece sem restrição. Mas para que ela possa se estabelecer aqui, eu e você temos que clamar. Essa é a razão pela qual a vontade de Deus sem oração não se cumpre, e também pela qual a oração fora da vontade de Deus não atrai a intervenção dele. Mas é a razão pela qual a combinação das duas coisas é uma química explosiva. Quem está entendendo, diga amém. O que você precisamos entender, que inclusive ratifica a autoridade que Deus deu ao homem. Outro dia alguém me perguntou: pastor, mas se o que o senhor está falando fosse verdade, que o homem tem autoridade sobre a terra e Deus não quer passar por cima e ele espera uma solicitação, como é que ficam as declarações de que a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude?
Deus não transferiu a posse do que lhe pertence. Deus lhe transferiu a autoridade de governo por tempo determinado. Mas até que o prazo de arrendamento encerre, ainda que tudo pertença a Deus, a autoridade foi dada ao homem. Aí alguém me disse, ok, mas então o diabo também não poderia agir na terra e parece que ele está meio solto. Eu falei, ele está. Diferente de Deus, ele está. E alguém me perguntou por quê? Eu falei, vamos para a tentação de Jesus no deserto. Lucas 4, versos 5 e 6. A Bíblia diz que Jesus, quando está sendo tentado pelo diabo, num dos momentos, o diabo lhe mostrou todos os reinos, as glórias do mundo. E diz para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo diz assim para Jesus, porque me foi entregue, e eu dou a quem quiser. Jesus não olha para o diabo e diz, mentiroso, nada disso é teu. Até porque se fosse mentira, não seria uma tentação. Jesus nem questiona o que o diabo está dizendo, se ele tem o poder de entregar ou não. Ele apenas diz, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. E Jesus sabia muito bem que Ele veio para tomar tudo aquilo de volta como Redentor, sem precisar se curvar diante do diabo, sabendo que quem vai se curvar diante dele é o próprio Satanás. Mas tirando o mérito do que faria, nós precisamos entender. Agora, se o diabo está dizendo, me foi entregue, eu dou a quem quiser, a pergunta é, quem entregou? Foi Deus? Não. Deus entregou tudo isso na mão do homem. Quem que pôs na mão de Satanás? O homem. 2 de Pedro 2,19 diz que quem é vencido em algo se torna escravo daquele que o vence. Quando o homem peca, tudo aquilo que Deus lhe confiou, toda a sua autoridade, automaticamente é transferida. Ainda que Jesus tenha vindo para resgatar, e a obra da redenção não se limita aos homens, envolve toda a terra e toda a criação, porque tudo foi afetado com o pecado. Ainda que Jesus tenha vindo para restaurar a autoridade do homem, nós voltamos a uma posição semelhante ao que era antes da queda. O homem tem autoridade, e ele precisa reivindicar uma intervenção dos céus, para que os céus possam entrar no lugar da jurisdição ou da legalidade humana. Ou seja, nós não estamos de forma alguma limitando o poder de Deus. Deus, por razões que pertencem a Ele, escolheu que as coisas funcionariam assim, revelou na sua palavra que esse é o formato. Então eu volto naquele questionamento do início. Alguns de vez em quando me perguntam, e a soberania de Deus, onde fica? Eu falei, fica com Ele. Ele continua sendo soberano. Ele que decidiu agir assim, não foi a gente que convenceu Ele. Nós não iludimos Ele para participar do processo e conseguimos fazer Ele acreditar como se Ele não fosse soberano. Ele, o Criador, Senhor de todas as coisas, decidiu e revelou isso na sua palavra. Ponto final. A pergunta é, o que é que eu e você vamos fazer com a autoridade que nos foi dada, com a autoridade que nos foi entregue? A Bíblia está dizendo, alguns não têm porque não pedem. Os céus não vão se mover em favor de quem não pede. Pastor, então qualquer um que pedir vai receber? Também não. Porque Tiago diz que alguns pedem, não recebem porque pedem mal. Qual a definição de pedir mal? Em primeiro lugar, ele fala de alguns que querem apenas esbanjar nos seus próprios deleites. Ou seja, eles não estão sintonizados com a vontade de Deus. E não é porque para Deus agir na terra, Ele precisa da solicitação do homem, que o homem aqui na terra manda Deus fazer o que Ele quer e não o que Deus quer. Então nós precisamos entender esse outro lado. Segundo, uma das definições de uma oração bem-sucedida está lá em Tiago capítulo 1. Ele começa falando de sabedoria e termina falando de toda e qualquer outra coisa. Ele diz, tem algum de vós falta de sabedoria? Tiago 1,5. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Eu amo essa frase. Deus dá de forma generosa, liberal. Mas ele diz, peça porém com fé, não duvidando. Ele diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Ele diz, não pense tal homem, o que duvida, que receberá do Senhor coisa alguma. Então aqui nós temos um outro elemento. Se qualquer petição funcionasse, todo mundo estava sendo atendido em toda e qualquer coisa. Mas porque a oração ela precisa não só estar alinhada à vontade de Deus, mas ser feita com fé, é que muita gente no processo acaba tendo orações sem resultado, sem nenhuma efetividade. Porque a necessidade de fé, Deus determinou, o justo viverá da sua fé. Tudo que eu e você vamos receber de Deus estão nos depósitos da graça. Como que a graça é acessada? Romanos 5,2 diz, pela fé nós temos acesso à graça. Então eu e você precisamos entender a importância da fé. E aqui de novo, para que a gente entenda como fazer bem o que deve ser feito,
nós voltamos na importância da palavra de Deus. Porque orar a própria palavra. Porque a fé vem por ouvir a palavra. A palavra de Deus não sinaliza só a vontade de Deus e o que Ele quer fazer, mas a revelação da sua vontade nos inspira fé, nos inspira confiança e a convicção de que Ele fará aquilo que Ele já disse que faria. Então nós nos posicionamos em cima da palavra. Agora, o que você precisamos atender e entender é que mesmo as promessas de Deus, elas não têm garantia de cumprimento automático. Algumas promessas bíblicas são de fato incondicionais. Por exemplo, a vinda de Jesus. Quer você acredite, quer não, ela vai acontecer. Quer você esteja pronto, quer não, ela vai acontecer. Mas muitas promessas são claramente condicionais. Hebreus capítulo 6, versículo 12, diz que eu e você temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Ou seja, sem fé ninguém vai herdar a promessa. Em 1 Timóteo 1,18, nós vemos Paulo declarando a Timóteo: de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate firmado nelas o bom combate. Ou seja, se o que Deus falou vai se cumprir automaticamente, por que é que eu tenho que lutar por isso? Mas aí eu e você precisamos entender que uma das razões é que o nosso posicionamento de fé vai nos levar a experimentar a intervenção divina. Quem está entendendo, diga amém. Com isso em mente, eu queria que a gente fosse lá para Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, eu quero ler do versículo 7 ao 14. Eu só citei esse texto antes e agora nós vamos ler junto. Quando Moisés sobe o Sinai, passa 40 dias diante do Senhor, sem comer nem beber, envolvido na nuvem da glória de Deus, recebendo de Deus os mandamentos. No final desse período, a Bíblia diz: então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifício, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Em primeiro lugar, vamos entender, antes de continuar a ler aqui do 11 ao 14, algumas verdades. Uma coisa que precisa ser separada na Bíblia, quando falamos do plano e do propósito de Deus, é o individual do coletivo. São duas coisas bem distintas. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre a linhagem de Abraão, a nação de Israel, dentro do plano e do propósito de Deus, a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Ele prometeu para a nação, para a linhagem de Abraão, vai se cumprir. Ao longo do processo, nós vemos gerações dessa linhagem que falhou e que Deus simplesmente rejeitou. Não significa que Ele descartou o propósito coletivo, mas quando indivíduos falham, eles são trocados. A razão pela qual Saul foi substituído por Davi é porque, como indivíduo, Saul falhou e o plano coletivo de Deus para a nação não poderia falhar. Essa talvez seja a mensagem principal de Esther 4,14. Quando Mardoqueu, seu tio, manda a ela um recado. Foi solicitado a ela que intercedesse pela sua nação, pela sua linhagem, diante do rei. E ela disse: se eu entrar sem ser chamada, eu posso ser punida com a morte. Mardoqueu manda o seguinte recado para ela: se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento a Israel. Ele diz: mas quem sabe, se não foi para um tempo como esse que chegasse a ser rainha. Em outras palavras, está dizendo: filha, você acha mesmo que ganhou esse concurso de beleza e está no lugar que está, sem nenhum plano ou propósito de Deus? Será que não foi justamente para uma hora como essa, de necessidade do reino, que Deus te plantou e estabeleceu aí? Mas Ele está dizendo: vou dizer, se mesmo assim você recuar e der uma de frouxa agora, Deus vai resolver o problema coletivo através de outra pessoa, mas você será substituída dentro do propósito individual como canal de livramento. Então, se nós separarmos essas coisas, fica fácil entender Deus dizendo para Moisés: me deixe destruir essa geração e de você eu faço uma nação mais numerosa. Porque Deus teria que continuar com Moisés? Porque tinha um compromisso com Abraão. Eu vou fazer isso na sua linhagem. E se ele destruísse, ele precisava de pelo menos um descendente para cumprir o que prometeu. De boa, no lugar de Moisés, depois de 40 dias, sem comer nem beber, orando por aquele povo, para trazer os mandamentos, se Deus falasse para mim, mesmo se o povo fosse vocês, deixa destruir, eu dizer: fica à vontade, vai que é tua, Deus. Sabe o que é o curioso? É o
Deus Todo-Poderoso olhar para um mero mortal como Moisés e dizer, me deixa fazer. E o mais interessante, o assustador, é Moisés olhar de volta e dizer, não deixo não. Qual o posicionamento de Moisés? Vamos continuar a partir do verso 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus dizendo, ó Senhor, por que acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Você viu como a conversa começa? Começa Deus dizendo para Moisés, o teu povo que você tirou do Egito. Moisés diz, por que é que o Senhor está incomodado com o teu povo? Na fase mais ou menos ali de pré-adolescência, eu lembro, eu frequentava muito o pronto-socorro do hospital relativamente perto de casa. Só na fase de pré-adolescência foram 14 vezes. Ou engessava, ou costurava, sempre estava resolvendo alguma coisa. Eu lembro quando meu filho nasceu, a primeira oração que eu fiz, depois de dedicá-lo a Deus, Senhor, que ele não seja como eu fui, que dê um pouco de paz aos pais, que pela primeira vez eu entendi o lado dos meus pais. E eu lembro que eu tinha caído de uma árvore, eu tive uma luxação tão séria na mão esquerda, que não quebrou nada, mas o encaixe todo da mão saiu, e a mão veio parar na parte de cima aqui do punho, onde fica o relógio. Os músculos soltaram, não mexia. Foi uma luxação tão séria que para botar no lugar, tiveram que me dar anestesia geral. E engessaram todo o braço, né, para que houvesse uma recuperação com tempo para aquela musculatura. Eu de braço engessado, no dia seguinte já estava na rua brincando. E tinha um terreno baldio do lado de casa. E para encurtar a história só, em algum momento no meio do mato, eu não tinha noção daquilo, me joguei para o meio do mato e tinha um garrafão de vinho quebrado que alguém jogou. E eu caí em cima daquilo. E aquilo pegou meu joelho direito um tempão, achava que era o esquerdo. Um dia dele fui olhar a cicatriz, falei, errei o lado. Né? Ou ela mudou de lado algum dia desse enquanto eu dormia. Eu estou mais propenso a pensar que foi a primeira. Mas gente, eu rasguei o joelho assim de aparecer os ligamentos. Foi um negócio assim feio. Eu lembro que eu voltei para casa de braço gestado, arrastando a perna, aquilo sangrando. Gente, eu não vou esquecer esse dia. Primeiro, meu pai olhou para mim e disse assim, não abra a boca. Ele pegou um vidro de mertiolate. Então eu lembro que mertiolate antigamente não era mertiolate de hoje. Ou a gente que era mole ou mertiolate que era pior. Ele virou o vidro inteiro. E ele disse, não abra a sua boca. E eu só mordendo os lábios. Aí começa a discussão entre meu pai e minha mãe. Meu pai disse, hoje quem leva esse menino no pronto-socorro é você, que o filho é seu. Ela disse, não, o filho é seu. Aquele dia eu não era filho de ninguém. Meu pai dizia, eu não aguento mais chegar lá e os médicos chamaram ele pelo nome. Eu, Luciano, você de novo. Eu não tenho cara para isso. Os dois discutindo. Eu dizia, ei, alguém vai ter que me levar, eu não posso ficar. Eu tenho essa sensação quando eu leio aqui, Deus dizendo para Moisés, é o teu povo. Moisés dizendo, o povo é teu. Eu fui lá porque o Senhor mandou, não tinha nada a ver com isso. Ele diz, ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te, olha a frase do início, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, seus servos, aos quais por ti mesmo juraste. Esse por ti mesmo foi ideia tua, nós não te pedimos nada, foi o Senhor que decidiu. Aos quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, eu darei a sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. O verso 14 diz, então, o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Eu acho impressionante, não só essa declaração, como Jeremias capítulo 15, versículo 1. Quando a nação de Israel chega no clímax, no ápice da apostasia, e Deus anuncia o exílio de Babilônia como julgamento. Sabe o que Deus diz? Jeremias 15, 1. Então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Que Deus está dizendo, diferente lá do início, onde esses dois pararam minha ira, agora nem esses dois param. O que é que Deus está dizendo? Que Moisés e Samuel eram privilegiados, que a oração deles era melhores do que a nossa. Não. Infelizmente, algumas pessoas acreditam nisso. De vez em quando alguém me pede oração e diz, pastor, o senhor pode falar com o homem lá de cima, já que o senhor é mais chegado com ele? Eu olho para a turma e falo, tu está de brincadeira. Nós voltamos agora no erro histórico da igreja romana de criar outros mediadores além de Cristo. Nenhum de nós é ouvido nos céus por mérito. Eu e você usamos o nome de Jesus porque é por causa dele que nós temos acesso.
É pelo sangue de Jesus que eu e você podemos entrar no Santo dos Santos. É por isso que nós usamos o nome dele, o que ele fez por nós, ponto final. Mas Deus está dizendo ainda que Moisés e Samuel, o que Deus está dizendo, não é que esses homens eram melhores do que outros. É que eles entenderam e usaram o que Deus disponibilizou para todos, de uma forma como a maioria não entendeu e não usou. Então, Deus está dizendo, o assunto agora é tão sério que nesses dois que me pararam outras vezes, conseguiram parar o juízo que foi determinado sobre essa geração. O que Deus está dizendo, esses dois entenderam, exercer uma prática a respeito da oração. E se você não lembra muito da história de Samuel, quando Saul ungido o rei, que o regime teocrático termina e agora a monarquia começa, ele se posiciona diante do povo e diz, eu não cometeria o pecado de deixar de orar por vocês. Pensa no intercessor que deu curso àquela nação. Deus está dizendo, nesses camaradas experimentados na oração mudaria isso. Ele não está dizendo que a oração de uns é melhor do que a de outros, mas que alguns entenderam e praticaram isso de uma forma diferenciada. E eu e você podemos entrar num lugar de compreensão e cooperação com Deus diferenciado quando o assunto é oração. Quem está entendendo, diga amém. Para terminar, abra comigo em Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Nos versículos 2 e 3, Daniel fala que durante 3 semanas ele pranteou, ficou de luto, chorou. No verso 3 ele diz, não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Esse foi o tempo de jejum e de oração. No final delas, um anjo de Deus apareceu para Daniel. No verso 12, Daniel explica e diz, então ele, aqui ele é uma referência ao anjo. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras, do primeiro dia, que eu vim. Eu não sei o que passou na cabeça de Daniel, porque a Bíblia não diz, mas eu teria talvez perguntado, se me ouviu desde o primeiro dia, porque só chegou depois de 3 semanas. A verdade é que o anjo antecipou a resposta, ele diz no verso 13, mas o príncipe da Pérsia, ou do reino da Pérsia, me resistiu durante 21 dias. Ele está dizendo, levou 3 semanas para eu chegar, apesar de eu ter saído no primeiro dia. Porque houve resistência, eu fui resistido. Por quem? Pelo príncipe da Pérsia. Ele não está falando de um príncipe humano. Nenhum homem poderia parar um anjo. O poder e a força de um anjo, revelado na Bíblia, é incomparável. Nenhum homem poderia pará-lo. Mas Efésios capítulo 6, verso 12, diz que diferente de Israel do Velho Testamento, nós, o Israel de Deus hoje, a Bíblia diz, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não batalhamos fisicamente. A Bíblia diz, nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, dependendo da versão, as hostes espirituais da maldade. Há toda uma hierarquia no plano espiritual. E nós vemos que os demônios também têm questões territoriais e que existem príncipes, por isso são chamados de principados sobre nações. Quem era a Pérsia? A Pérsia, junto com a Média, havia acabado de assumir o lugar de Babilônia e estava exercendo o controle do mundo dos seus dias. Não era só uma potência mundial, era um governo mundial. O príncipe da Pérsia era o demônio de maior autoridade que exercia governo do reino das trevas sobre o mundo dos seus dias. O que está acontecendo enquanto Daniel está orando não é um problema da vida de Daniel. É uma movimentação sobre o reino de Deus de proporções globais. E ele diz, eu enfrentei resistência de uma das maiores potestades, de um dos maiores principados do reino das trevas. Tanto que ele diz no verso 13, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, outras traduções diz, um dos primeiros príncipes, a NVI diz, um dos príncipes supremos, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, mesmo com a ajuda de Miguel. Quem é Miguel? Patente alta, um dos primeiros príncipes. Apocalipse 12 fala que quando Satanás com seus anjos forem expulsos definitivamente, a Bíblia fala de Miguel liderando os exércitos de Deus nessa guerra. Patente alta. O anjo está dizendo para Daniel, a briga está tão feia que eu precisei da ajuda de Miguel, um dos primeiros príncipes. Ele ficou do meu lado, o pau quebrou essas 3 semanas. Aí está dizendo, eu furei o bloqueio, vim te dar notícia, mas a briga não terminou. Olha comigo os versos 20 e 21. Ele diz assim, ele disse, você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Ele diz, tem uma briga na volta, no caminho de volta. Ele diz, e quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. O
que ele estava dizendo? Assim como os persas, junto com a Média, assumiram o lugar de Babilônia, ainda que esse principado contra o qual nós vamos lutar caia, se levantará um novo principado com a Grécia, que é quem assumiu o governo mundial no lugar da Pérsia. Ele termina dizendo no verso 21, mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade, e na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Assim como existem principados malignos, nós temos príncipes dos anjos. A Bíblia destaca Miguel como príncipe do povo, da nação de Israel. Há uma guerra acontecendo no plano espiritual. A pergunta é, se Daniel parasse de orar no segundo dia dizendo, acho que esse negócio não está funcionando, qual teria sido o custo dessa guerra e dessa batalha? Se eu e você, como igreja, assumimos uma atitude permanente de negligência na oração, qual será o destino da igreja dos nossos dias? Qual será o curso do estabelecimento ou não do reino de Deus na terra? Uma pergunta que frequentemente não nos fazemos. Porque muitas vezes nós achamos que orar é um privilégio quando se trata de alcançar benefícios pessoais. Mas nós não entendemos que se trata de uma responsabilidade quando falamos a respeito de estabelecer o reino de Deus. É lógico que nós vamos ter intervenções de Deus, são de ordem pessoal. Jesus falou, tudo quanto pedidos em meu nome. Se não estamos quebrando princípios, nem colidindo com a vontade de Deus, Ele não estabeleceu limites. E muitas vezes nós podemos ver coisas que para outros pode até não parecer importante. Eliseu fazer flutuar um machado, a maioria de nós teria dito, compra outro. Gente, eu já vi Deus fazer desaparecer verruga, joaninha do pé dos outros, no momento da oração. Muitas vezes a gente fica tentando definir o que é, o que não é importante. Deus nem definiu esses limites. Eu gosto sempre de lembrar, no início do meu ministério, quando estava mais quebrado que arroz de terceira, não estava nem no estado de poder chamar a mulher de meu bem, que é um perigo para quem está quebrado, que às vezes o banco confisca, porque era solteiro, nem meu bem tinha. Mas eu lembro de um fim de ano, eu estava pregando numa cidade, estava acompanhado de um outro pastor, e eu vi uma propaganda de um certo panetone. Gente, quando eu vi aquilo, falei para Deus, eu queria tanto esse panetone do Macaro, não tem dinheiro para comer nem o barato. Falei, mas o Senhor diz tudo quanto pedirem. Lá na Bíblia não está escrito, menos panetone, área, questões gastronômicas. Eu falei, eu aplico fé, o Senhor pode fazer um milagre, eu vou chamar isso do milagre do panetone. Botar com tanta vontade que eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, eu estou com outro pastor e vai querer filar meu panetone. Manda 2, manda um para ele. Não é que eu não quero dividir, eu quero dividir 2, para ficar um para cada um. E eu orei por isso, tão fervorosamente quanto Elias orou por chuva. Não sei se me dobrei 7 vezes, mas botei toda a fé do meu coração. Eu lembro que nós saímos do hotel à tarde para alguma atividade e voltamos antes do culto da noite. Quando voltamos era uma época que chave era física, não era eletrônica, você tinha que pegar na recepção do hotel. Ou seja, estou falando de uma cidade, não é um lugar onde eu moro, eu sou conhecido, estou visitando. Onde eu chego, o cara que entrega a chave falou, peraí, tem uma encomenda para você. Eu falei, encomenda para mim? Tipo, quem me conhece nessa cidade? Eu falei, cara, a mulher passou aqui e contou uma história louca. Aí disse que ela estava no supermercado e uma voz falou com ela. Que era para ela comprar 2 panetones e entregar para os hóspedes do quarto tal. E ela nem deixou nome e contato, porque ela disse que era uma coisa muito doida. A voz mandou ela comprar o panetone e disse qual era o hotel, qual era o quarto. Aí eu falei, se for a marca tal, é meu. Ele falou, é 2 desses. Falei, manda para cá. Falei para o outro que estava comigo, anda comigo que tu vai ser abençoado. Agora, porque Deus nos permite isso, nós não podemos reduzir a oração só a isso. Essas coisas no início, principalmente na fase de maturidade, me empolgavam. Por quê? 1 de Pedro 3,12 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas à medida que eu ia vendo essas respostas de coisas até mesquinhas, eu comecei a entender, peraí, se os céus estão de olho em mim, esperando que eu clame, eles também não estão esperando apenas que eu ore por panetone, mas sim que venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Então não significa que eu não vou orar por essas coisas, mas minha vida de oração tem que ser maior do que isso. Eu e você precisamos orar pelo crescimento da igreja, por salvação de almas. Eu e você precisamos orar por gente sendo cheia do Espírito Santo, por famílias sendo restauradas, por manifestações de sinais da parte de Deus. Um dia desse alguém falou, pastor, por que é que nós não estamos
não estamos tendo tanto milagre. Ele falou, não estou nem comparando com a igreja de Atos. Quem serve a Deus há mais tempo, lembra disso. A década de 90, nós tivemos um mover de curas, sinais, milagres, maravilhas, enchendo o Brasil. Foi um negócio extraordinário. Aí o cara falou, nós não estamos vivendo mais isso hoje. Eu falei, sim, mas se você já era crente na década de 90, você deve se lembrar que nós tivemos um despertamento, a oração e o jejum na década de 90, como talvez nunca houve antes. E não é coincidência que os sinais e prodígios tenham invadido a igreja justamente na hora onde ela mais estava orando para que o poder de Deus se manifestasse. Eu falei, olha para a igreja do livro de Atos, Atos 4. Antes de tremer o lugar onde eles estão reunidos, eles estão orando dizendo, Senhor, concede que anunciemos a Tua palavra com toda intrepidez, enquanto o Senhor estende a mão para operar sinais, milagres, prodígios, por intermédio do nome do Teu santo servo Jesus. Enquanto eles oravam por sinais, eles viviam sinais. Agora nós somos parte de uma igreja acomodada, que mal é mal, ora só olhando para o próprio umbigo, mas está esperando que o reino de Deus se expanda com poder. Gente, se nós queremos ver o sobrenatural, não tem outro caminho. Nós vamos ter que resgatar a arte perdida da oração, do jejum, voltar a andar em fé, ter um posicionamento diante de Deus, porque à medida que fazemos isso, não estamos vivendo só um privilégio. Nós estamos cumprindo com uma responsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. No último jejum que fiz, em algum momento do início do jejum, eu sempre digo que você descobre que o centro de gravidade da terra puxa para baixo, mas do reino de Deus puxa para cima. As coisas materiais perdem importância. Mas eu lembro que eu comecei a orar e dizer, Senhor, eu quero ver uma resposta de provisão financeira porque é do seu interesse. O Senhor sinalizou que a gente, como orvalho, vai para um lugar maior. O Senhor nos deu uma estratégia, está funcionando. Encorajar as pessoas a aderirem à aquisição de cotas. Eu falei, no ritmo que está indo, vai levar de 1 ano e meio a 2 para a gente esgotar essas cotas. Eu falei, eu gostaria de ver um sinal teu. Eu estou orando por algo que o Senhor revelou ser o seu plano e é do seu interesse. Eu gostaria de ver, até o final do jejum, uma intervenção do Senhor nessa área, que me encha de coragem e convicção de que essa é a sua direção e que o Senhor está tão comprometido com isso quanto eu ou mais. No dia 3 de fevereiro, enquanto o pastor Tomás pregava, entre o terceiro e o quarto culto, eu estava nessa salinha entregando o meu jejum. Foi uma refeiçãozinha de nada, mas naquele ato simbólico, agradeci a Deus e entreguei. Uma das primeiras coisas que aconteceu quando eu saí porta fora, uma pessoa me para e diz, Deus me mandou fazer algo. Ele me mandou ajudar você naquele projeto. Só coloquei para Deus condições, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa maneira. Eu falei, eu vou dificultar ainda um pouco. Porque não tem jeito de ser coincidência. E essa pessoa me parou. Ela não só cumpriu todos aqueles requisitos, mas era evidente o timing de Deus. No momento que eu tinha acabado de encerrar o jejum, ele falou, Deus mandou te ajudar. Essa pessoa sozinha assumiu 20% do nosso desafio. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa acontecer. Aí alguém diz, coincidência. Eu falo, é interessante como acontece coincidência na vida de quem ora e jejum. De vez em quando eu falo para um ateu, curta a sua incredulidade, que eu curto minha fé, né? Você vai chamar de coincidência, mas essas coincidências só acontecem com a gente, com vocês não tem. É um privilégio viver o sobrenatural, mas quando você começa, além do que Deus pode fazer por você no âmbito pessoal, abraçar a responsabilidade de trazer o reino de Deus para a terra, entender que Deus nos deu o privilégio de cooperar com Ele, você vai entender por que orar. Não é mera formalidade ou burocracia dos céus. Quando Deus estabelece esse padrão de legalidade, de que Ele precisa de intervenção, de um clamor nosso para poder intervir, mas significa um privilégio, onde Ele está dizendo, eu quero que vocês sejam meus cooperadores e que a gente trabalhe juntos. E ser chamado para esse nível de parceria com alguém como Deus tem que ser entendido como um baita de um privilégio. Isso torna suave a definição da responsabilidade, porque é muito pesada a definição do privilégio. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando.